Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os grandes impérios mundiais e sobre o último e maior de todos os impérios. Não perca! Vai ser extraordinário, vai ser tremendo. E eu quero aproveitar e pedir a você, deixe o seu like depois do vídeo, se inscreva no canal, acione ali o sininho com a notificação e deixe o seu comentário falando a respeito daquilo que Deus moveu no seu coração. Conto com você e nos vemos lá. Olá, hoje eu quero dar continuidade em mais uma aula falando a respeito do fim dos tempos. Nas últimas semanas eu falei sobre as semanas de Daniel, as 7 semanas de Daniel, e falei sobre o período entre a semana 69 e o período da semana 70, entre semanas. Esses dois vídeos você pode ver de novo ou ver a primeira vez aí no meu canal e vai ter o entendimento perfeito daquilo que eu estava falando, daquilo que eu estava dizendo. Hoje eu queria dar prosseguimento em outra profecia. Entre profecias e teorias, a profecia de hoje é da grande estátua, do sonho de Nabucodonosor, e que está relatada no livro de Daniel, no profeta Daniel, no capítulo 2. Eu queria ler com você uma parte desse texto na íntegra para a gente poder entender melhor essa profecia. E aquilo que às vezes parece tão difícil, tão complicado, na verdade é muito simples de entender, muito fácil de compreender e mais fácil ainda de acompanhar ao longo da história os acontecimentos que foram preditos e profetizados na Bíblia, na palavra de Deus. Então o texto de Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 31, diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua era grande e cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti e a sua vista era terrível. Isso foi um sonho. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. A Babilônia havia invadido e levado cativo os filhos de Israel, o povo de Judá. Entre os cativos de Judá estavam lá Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nesse caso aqui Daniel, que interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. Isso aconteceu aproximadamente em 586 antes de Cristo. Então Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do céu e da terra, o nosso Deus, ele resolveu dar esse sonho a um rei que havia acabado de conquistar o seu povo. Olha como Deus age. Até os reis pagãos são considerados utensílios, obras, servos, na mão do Deus Todo-Poderoso. E o sonho foi esse, uma grande estátua de uma aparência terrível. Essa estátua ela é dividida, como nós vamos ver aqui, em partes: cabeça, braços, ventre, coxas e depois as pernas e finalmente os pés. Cada uma dessas partes da estátua representa um império mundial. Sim, não é um império local, é um império mundial. Todos os impérios que nós falarmos aqui hoje, eles reinaram sobre o mundo conhecido daquela época, da época em que eles estiveram funcionando e funcionais sobre a humanidade. Então vamos ao texto novamente. O versículo 32 diz: a cabeça daquela estátua era como um ouro fino, era de ouro fino. Então a cabeça de ouro, ela já tinha uma representação. Daniel, quando faz a interpretação dessa cabeça de ouro, diz que a cabeça de ouro é o reino da Babilônia. O metal mais precioso, o metal mais fino, o metal mais sensível, mas que governava com cetro de ferro. A cabeça de ouro representa o rei Nabucodonosor, porque ele foi um rei que governou sozinho. Então era a cabeça, e ele era precioso porque o domínio dele se expandia e o governo era unicamente dele. Dando sequência, diz assim: o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre. O segundo reino, o segundo império mundial que governou o tempo, governou os países daquela época, era conhecido como os braços e o peito de prata. Nós sabemos que assim que o reino de Nabucodonosor caiu, ele foi conquistado, a Babilônia caiu, foi conquistada pela Média e pela Pérsia. O reino Medo-Persa representa na estátua o segundo império mundial, e esse império era dividido entre medos e persas, por isso um peito de prata e os dois braços, medos e persas. Os persas hoje nós conhecemos eles como o Irã atual, nos nossos dias. E eles tiveram um reinado muito forte, muito poderoso. Naquela época, Daniel ainda foi profeta dentro daquele reino, do reino Medo-Persa, depois que Nabucodonosor caiu. Então aí nós já temos a estátua
que é terrível e às vezes causa medo na interpretação, mas que tem uma cabeça de ouro que representa o Império Babilônico, tem um peito de prata com braços de prata que representa o Império Medo-Persa. Quando o Império Medo-Persa cai e o seu poder chega ao fim, entra no seu lugar o Império Grego-Romano, o Império Grego, na verdade, o Romano viria depois. O Império Grego ele é representado pelo ventre de bronze e as pernas, o começo das coxas de bronze. É o Império de Alexandre o Grande, que governou e que reinou em pouco tempo sobre toda aquela região da Ásia, da Europa e do norte da África, chegando o seu império até a Índia. Alexandre reinou por pouco tempo, seu reinado, ele morreu com 30 e poucos anos, ainda jovem, e depois o reino grego, ele se distribuiu em 4 diferentes generais. Você pode ver isso facilmente se você for estudar um pouquinho da história. O Império Grego ele dominou pela força, mas também dominou pela cultura. Por isso a língua grega é tão conhecida, e mesmo na época de Jesus, a maioria das pessoas daquele mundo falavam grego. Então é um império que representa ali, no sonho de Nabucodonosor, o ventre de bronze e o começo das coxas de bronze. Após esse viria o reino mais forte, mais determinante, mais poderoso, que é o Império Romano. A estátua tem as pernas de ferro, e as pernas de ferro representam justamente o Império Romano, que dominou toda aquela região com cetro de ferro e com muita força. Quando Jesus vem, era na época do Império Romano, que sofria ainda uma influência do Império Grego na cultura e na língua, mas o império dominante era o Império Romano. Então aí você vê, você já conseguiu acompanhar os impérios mundiais: a cabeça de ouro, a Babilônia, os braços de prata, o Império Medo-Persa, o ventre de bronze, o Império Grego, e as pernas de ferro, o Império Romano. 4. Fica faltando um último império mundial. O Império Romano, ele dominou até o final do primeiro século, começo ali, do primeiro século, e ele nunca foi destruído. Ele, na verdade, ele foi sucumbindo por si mesmo, e depois do Império Romano, nunca mais houve um império conhecido como Império Mundial. Talvez Hitler tenha tentado isso durante o nazismo, no final da Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, mas isso não foi à frente. Então não houve outro império mundial desde o final do Império Romano, ali por volta do começo do primeiro século. Eu queria mostrar para você e ver como isso é importante, porque a Bíblia diz que um novo império mundial vai surgir. E nessa estátua, nesse sonho de Nabucodonosor, na interpretação de Daniel, a profecia diz que um quinto reino viria, e esse quinto reino seria feito de ferro misturado com barro. E seria um reino mundial, um reino que governaria por todo o mundo e que teria pelo menos 10 reinos envolvidos nesse governo. Por isso, um reino muito forte, de ferro, mas misturado com barro, que significa as alianças políticas que serão necessárias ser feitas para que esse governo possa se sustentar. E ele sim terá uma amplitude mundial. Esse governo é o governo do anticristo. Quando nós comparamos as 70 semanas do profeta Daniel, esse governo vai vir exatamente quando iniciar a última semana do profeta Daniel, vai ali coincidir com o império que será pés de ferro misturados com barro. Esse império vai dominar. Mas o texto não diz apenas isso. O versículo 34 de Daniel 2 diz assim: estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, uma pedra cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras de estio, e se fizeram, e o vento as levou, como a palha, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e esse monte encheu toda a terra. Essa pedra cortada sem a ajuda das mãos de ninguém é a rocha dos séculos, é o Senhor Jesus na sua vinda. E quando ele vier, o império dominante da época será o império de ferro misturado com barro, representado nos pés, e a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, vai bater com força nesse pé de barro misturado com ferro e vai os destruir, vai esmiuçar. Toda a estátua vai ruir, todos os impérios mundiais vão ruir,
e diz que essa rocha ela vai crescer e vai se tornar um grande monte. E esse grande monte vai encher, a Bíblia diz, encheu toda a terra. Esse será o governo milenar de Jesus, o governo milenar de Cristo, quando ele destruir o último império mundial, que está aguardando para assumir o poder durante esse período, o período da igreja, esse tempo da graça. Quando esse tempo acabar, a igreja for arrebatada, isso eu falo em outro vídeo, aí o Império Mundial vai dominar. No final desse período do Império Mundial, que será em torno de 7 anos, a rocha dos séculos, o Senhor Jesus volta, destrói completamente, aniquila, esmiuça esse império e estabelece o seu reino, o reino de Jesus, o reino milenar, o reino do Cristo. Quando todas as línguas confessarão que Jesus é o Senhor, todos terão que se dobrar e se submeter ao governo de Jesus aqui na terra. Será um reino de paz, será um reino de justiça, como nunca houve na história, e será o último grande império, o reino do Senhor Jesus. Digo isso para você não ter medo da profecia. A profecia ela é simples e ela tem se cumprido. Você pode ver todo esse cumprimento nos livros de história, achar isso na internet e vai ver como tudo tem acontecido. E você, se estiver aqui, eu espero que não, espero que você tenha sido arrebatado quando vier o último império mundial, o último governo mundial, o governo que representa os pés de ferro com os pés de barro. Você não esteja mais aqui, porque serão tempos muito difíceis. A minha oração é que todos nós possamos, sim, voltar junto com Jesus, quando ele vier a segunda vez nessa terra e destruir completamente esse império e estabelecer o reino do milenar, o reino do Messias. Nós vamos reinar com ele. Deus te abençoe.